Ele deu o joinha aqui que indica, tudo indica que já está gravando, tá? Tá Bom, gravando agora, acabei de colocar. Beleza, então eu quero começar sem dúvida nenhuma, orando a Deus nesse exato momento. Eu quero, por favor, que cada irmão que está nos acompanhando aqui, nesse sábado, né, 17 de outubro, a gente está aqui no sábado estudando, mas vai ficar gravado aí para você, para quem você estiver assistindo no domingo, poder acompanhar. Aí eu peço a gentileza que você ali agora se concentre com seu coração no altar de Deus para nós orarmos. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, maravilhoso e eterno Deus, que deu sabedoria ao homem para que pudesse transformar a sua criação. Num momento tão complicado como esse no Covid, Senhor. O Senhor deu sabedoria ao homem para que pudéssemos compartilhar a Bíblia por meio, Deus eterno, apesar da distância, mas por meio, Deus eterno, aqui da internet. E te agradecemos porque toda a sabedoria do homem, sem dúvida nenhuma, é inspirada pelo Senhor, é dada pelo Senhor. E queremos te agradecer, Deus eterno, pela inteligência que o Senhor tem dado a nós, para que possamos transformar a terra do Senhor enquanto Jesus Cristo não vem, no lugar cheio da graça do Senhor, pois nós, Deus eterno, representamos o teu reino aqui na terra. Tenha misericórdia de nós, cubra-nos com teu sangue, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra essa noite, Deus, nesse dia, venha, Deus eterno, tocar os nossos corações e nos encher de entendimento. Amém. Queridos, eu não vou usar muito o rigor do livro, até porque senão nós teríamos aí quase um mês para voltar a trabalhar as questões do livro, mas eu quero trabalhar com pontos que são essenciais, tá? Bom, pelo menos é o que eu julgo e é o que o livro trabalha, que são essenciais para a gente entender a sociedade da época. Por exemplo, política, econômica, religiosa e a sociedade em si. Então eu quero começar trabalhando com uma questão que inclusive o pastor na última pregação falou sobre Mateus, sobre o Sermão do Monte, quando Jesus fala assim, sabe o que os antigos diziam? Pois bem, eu vos digo, esse conceito de antigo, né, e esse conceito que Jesus estava abordando não era bem a palavra, né? Os antigos não estavam falando a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Ela estava falando uma parte em que os judeus tinham, assim, em alguns momentos, até um pouco mais autoridade do que a própria palavra de Deus, que é a chamada Torá oral. Então, só para a gente entender o que quer dizer uma coisa da outra, só para a gente ter uma ideia de como a sociedade religiosa entendia sobre a Bíblia, a palavra de Deus, a Torá escrita, e o que se entendia como Torá oral. Imagine que Deus dá os 10 mandamentos lá para Moisés. Então vai lá, dá os 10 mandamentos, começam a ter os escritos, né? Só que quando Moisés se vê numa situação em que tem muita gente ali precisando ser orientada por ele, Jétro, né, o seu sogro, fala: Moisés, você não vai conseguir ficar muito tempo em pé. É muita gente para você cuidar, para você organizar e cuidar. Então, por que você não faz dessa forma? Então, Moisés começa a dividir a tribo. E Deus permite que aquele espírito de sabedoria que estava em Moisés fosse para 70 pessoas. Ou seja, 70 mais Arão, mais Moisés, 72. E ali eles começam a julgar, né? Se você pegar realmente a Bíblia, a escrita mesmo ali, naquele momento, são os 10 mandamentos. Mas ali a gente tem diversas situações dentro da sociedade, naquele momento, que eram muito complicadas. E como iriam resolver problemas muito pontuais? Somente pela direção do Espírito Santo de Deus, que é distribuída por esses 70 pessoas que estavam ali para julgar. Só que essas 70 pessoas que transmitiam essa sabedoria, elas morreram. Outras ficaram no lugar, mas isso foi passando de geração em geração. E para preservar isto, surgiu então o que eles chamavam de Torá oral. E eles começavam a interpretar a partir disso. Então tinha a escrita lá, estava
o Pentateuco, né? Os profetas, e você vai ter toda a história, né? Escrita, mas você também vai ter a Torá oral. Pois bem, saímos de lá e agora vamos voltar para o tempo de Jesus. Então, como é que a sociedade encarava, como é que era a sociedade religiosa da época? Opa, tem lá os mandamentos, tem os profetas, mas também tem o quê? O que está sendo interpretado como o que é chamado de Torá oral, que é justamente aquela tradição oral, o que era passado de um para outro. Só que essa tradição oral, em muitos momentos, muitas vezes, nós vamos ver no Novo Testamento, era quase superior à própria palavra de Deus. Por isso que Jesus fala, olha, sabe o que os antigos diziam? Porém, eu vos digo. Por isso que Jesus tem um embate tão veemente com os religiosos da época. Por quê? Porque os religiosos da época eram os fariseus. O termo fariseu quer dizer zeloso, era muito zeloso, mas eles começavam a interpretar algumas coisas de forma muito complicada. Um fato é que, vamos pensar aí, por exemplo, no fato que Jesus cura no sábado. Jesus vai curar no sábado. Não pode porque sábado a lei diz isso. Tudo bem, a lei diz sobre a questão do sábado. Mas a lei, ela deixa bem clara que o sábado era o dia para buscar ao Senhor. Mas qual o problema de salvar uma vida no sábado? Né? Se nós olharmos bem, isso também não é honra e adoração a Deus, porém, a tradição oral começava a trabalhar isso de forma o quê? Complicada. Não pode. Você só pode andar tantos quilômetros, você só pode fazer isto e aquilo. Então, essas regras passavam a se tornar uma situação muito complicada, porque era fácil para um fariseu que, de uma certa forma, na sinagoga estudava a Bíblia e tinha geralmente um poder aquisitivo melhor e que geralmente tinha condições financeiras para poder estudar, cumprir muitas leis. Mas para o povo que estava ali, que comia pela manhã e voltava a comer à noite apenas, como é que ele iria conseguir cumprir toda a lei? A lei, não a Bíblia. Vamos deixar bem claro isso, mas a interpretação dos antigos, da tradição oral. Então Jesus, ele tem um certo momento, eu peço perdão porque eu não lembro qual a passagem, se algum irmão souber, por favor, coloque, porque eu realmente não lembro. Tem uma hora que Jesus vira e fala para o povo, para os seus ali, olha, os fariseus, que são zelosos, cumpre o que os fariseus falam. Ele vai dizer também, eu não vim acabar com a lei, e nem os profetas. Porque ali é a palavra de Deus. Mas o grande problema é que era fácil para um fariseu. Qual era a preocupação, por exemplo, dos ricos da época, naquela sociedade? Era ganhar dinheiro? Não. Eles tinham o custo que nós temos hoje. Por exemplo, a gente paga, só para vocês entenderem uma situação, a gente paga imposto para isso, isso e aquilo, né? Eles também pagavam, mas paga imposto para tudo, vamos pensar assim, mercado, enfim, a gente tem um custo elevado. Quando a gente pensa na sociedade da época, em que os ricos tinham que tipo de custo? Tinha o custo ali do alimento, mas não tinham muita preocupação. Eles não estavam muito preocupados. Qual era a maior preocupação dos ricos da época? Apenas pensar no reino. Apenas pensar que um dia eles vão fazer coisas boas aqui para ir para o céu. E qual era a preocupação do pobre na época? Comer. Era difícil. Por quê? Porque tinha que pagar imposto. Não estou criticando essa parte que eu vou falar agora, mas a sociedade da época via assim, tinha que pagar o dízimo, pagar a oferta, pagar o imposto. E sabe qual era o grande agravante de tudo isso ainda? Vamos supor, eu, minha esposa e minha filha temos que ir para Jerusalém. E vamos pensar que Jerusalém seja São Paulo, eu tenho que andar 50 quilômetros até Jerusalém. Tá bom? Eu não vou de ônibus nem de trem. E se eu sou pobre,
né? E assim, eu sou pobre mesmo, mas assim, lá na época, mais pobre ainda, eu não tinha nem condições de ter um animalzinho para ir. Então eu tinha que ir como? A pé. Então eu tinha que guardar o meu dinheiro para poder gastar onde? Em Jerusalém, para participar das festas. Porque os ricos moravam onde? Em Jerusalém. Porque Jerusalém era uma cidade cara. Então eles viviam lá. Eles tinham ali, eles não tinham gasto de sair da cidade deles para lá. A maioria estavam ali, concentrados em Jerusalém. Então, pobre, paupérrimo, que vivia nas aldeias, que vivia em situações muito delicadas, que só tinham que comer pela manhã e final do dia. Isso, final do dia, se tivesse, ele ia com a sua família, com um dinheirinho no bolso, para poder ir para a festa em Jerusalém. Então, ele tinha que enfrentar o quê? Os vales, né? Tem até um louvor, Deus dos vales, Deus dos montes. Então eles tinham que passar no vale, porque subir os montes e descer os montes para chegar para Jerusalém era complicado. Então ele tinha que ir para onde? Pelo pé dos montes. Lembra do Salmo? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por que vale? Porque ali onde ficavam os ladrões. Eles sabiam que as famílias iam para Jerusalém e eles ficavam preparados para quê? Para assaltar. Lembra da passagem do bom samaritano? Ali tudo indica que aquele que foi, que ladrões bateram, assaltaram, era alguém que iria para a festa em Jerusalém. E quem estava indo para a festa em Jerusalém também? Toda pessoa que representava, pela história que Jesus conta, os representantes religiosos da época. E ali que passa o samaritano, que não é bem um judeu, ele é um judeu misturado com um povo, com outro povo, que não é muito bem visto pelos judeus, mas é o único que, sabendo daquele momento, fala, puxa vida, ele foi assaltado. Vem cá, vou te levar lá, porque eu sei que eu preciso ajudá-lo segundo o que as escrituras me ensinam. Então eu vou lá, cuido dele e volto para onde? Para Jerusalém. Então, tudo indica que essa passagem está falando de quem? Alguém que está indo para onde? Para Jerusalém. Fazer o que em Jerusalém? Para as festas. Tudo bem, eu estou com a minha esposa e minha filha indo lá para Jerusalém, passando pelo vale, com o risco enorme de ter ladrões. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É alguém que está indo para Jerusalém, num lugar que é perigosíssimo. Tá bom, estou indo... E aí eu ergo os meus olhos para o monte. Jerusalém para onde? No monte. De onde virá o meu socorro? Vem de Deus. Porque Deus mora onde? Pela consciência da sociedade da época, no templo. Deus está onde? Lá no templo. Então ele de lá do templo vai proteger a minha e a minha família. Então eu estou indo lá para Jerusalém. Maravilha, cheguei em Jerusalém. Não fui assaltado, ótimo, estou em Jerusalém. O que vai acontecer lá? Eu tenho que começar a pensar o seguinte, o dinheiro que eu conquistei, suado, eu não posso gastar em Jerusalém. Por que eu não posso? Porque não é dinheiro sagrado. Porque a moeda tem uma esfinge de quem? Do imperador. Lembra da passagem quando Jesus é abordado ali, ele fala assim, devemos pagar tributo a César? Aí o que Jesus fala? Não, dinheiro, empresta o dinheiro. Jesus mostra uma esfinge de quem? Do imperador. Quando Jesus fala assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pessoal, olhando bem, é uma resposta extremamente sábia, isso é incontestável. Mas se os homens não devessem alguma coisa, será que eles iriam deixar Jesus em paz logo nessa primeira resposta? Então os estudiosos dizem o quê? Que Jerusalém estava onde? No poder, na mão da Pax Romana, do imperador romano. E pela lei e pela imposição romana, o que eles faziam com todos os povos que eles conseguiam, vamos dizer assim, dominar? 40% de tudo que aquele povo tiver nas mãos, tudo que ele tiver na mão, 40% tem que ir para onde? Para o imperador. Olha só que interessante. Aí Jesus chega e fala assim, tá vendo essa esfinge? Dai a César o que é de César?
Segundo historiadores, os sacerdotes não pagavam os 40% de tributo a César. Eles sonegavam. Eles exigiam do povo o dízimo e a oferta, mas eles não sonegavam. Agora, peraí, se Jesus sabe disso, você há de convir comigo que eles começaram a ficar espertos. Opa, Jesus sabe que a gente não está fazendo a coisa certa. Então não vou mexer nele. Aí, olha só que interessante. Eu estou com meu dinheirinho com a minha esposa e minha filha. Cheguei lá na cidade. Eu posso gastar esse dinheiro na cidade de Jerusalém? Não. Porque tem a esfinge do imperador. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse dinheiro que eu tenho, que é real, é o nosso dinheiro, né? O real, que é o dinheiro do imperador romano, para o dinheiro sagrado, que é o dólar. Eu chamo de dólar, mas não é dólar, mas é o dinheiro sagrado. Então, para onde eu tenho que fazer essa conversão? Eu vou para o templo. Quem domina o dinheiro sagrado? Os sacerdotes. Não é à toa que Jesus chega e arrebenta com os cambistas. Jesus faz uma cinta, pessoal. A zorrague é o chicote. É para realmente acertar, como um pai acerta o filho. É para surrar mesmo. Por quê? Porque o sacerdote detém essa moeda, porque ele diz ao povo, olha, pessoal, esse dinheiro é sagrado. Esse dinheiro que vocês trazem aí do imperador não é sagrado. Só que esse dinheiro sagrado era feito no mesmo lugar que era feito o dinheiro do imperador. Portanto, era impuro, não podia. E os sacerdotes faziam esse dinheiro no mesmo lugar. Olha só o que Jesus está combatendo. Ele está combatendo o quê? A hipocrisia. Ele está combatendo o fardo que os sacerdotes, os líderes, colocavam nas costas dos homens, mas que eles mesmos, sacerdotes, que deveriam ser exemplo, não são. E aí ele chega lá, o cambista, né? Eu estou com a minha esposa e minha filha, preciso, por exemplo, ficar puro. Como é que eu ficava puro lá na cidade? Eu tinha que tomar banho numa piscina, que é chamada de mikvah, que é o que o judeu faz até hoje, para ser puro. Lembra de Jesus falar, há um só batismo, que ele fala que eu venho para batizar com água, porque João Batista era filho de quem? Zacarias. Quem era Zacarias? Sacerdote. João, segundo historiadores, tinha total conhecimento da podridão do templo. Ele tinha por direito ser o quê, pessoal? Sacerdote. E ele não quis, ele se recusou. Ele não quis se envolver nisto. Então ele sai. E olha só, é um milagre Zacarias, naquele dia, prestar culto a Deus. Por quê? Porque Zacarias era pobre, era um sacerdote da periferia. Não era de Jerusalém, não era amiguinho do rei. E aí Zacarias faz o quê? E aí João faz o quê? Sai, vai morar onde? No deserto, para se purificar, para buscar a presença do Altíssimo. Ponto. O que até aqui a história nos mostra? Eu falo pessoal como se estivesse em sala de aula, né? Mas o que a história nos mostra até aqui? As coisas mudaram? Não mudaram. O pecado, infelizmente, só mudou a forma, mas é pecado. E a gente está no meio disso. Mas não precisa se sujar com isso. Nem deve. E não é fácil. Mas assim como João, a gente tem a opção de justamente fazer a escolha certa. João ficou rico porque foi para o deserto? Não, ficou mais pobre ainda. Até porque foi esquecido pelos bambambãs. Mas é isso. Nós, cristãos, não vamos ser lembrados pelas pessoas. A não ser que Deus diga o seguinte, agora você vai falar lá com o meu servo, a minha serva, para que ele fale a minha palavra para você. Aí é outra história. Mas nós não podemos dizer, como o próprio Provérbios diz, que antigamente era melhor que hoje. Não era. Sabe por quê, meus queridos? Porque Mateus, cobrador de impostos, quando cobrava, ele não cobrava, por exemplo, vamos supor, plantei e colhi 2 quilos, um exemplo, tá bom? 2 sacas de feijão. Então, meu imposto tinha que ser quanto? Teria que ser metade de uma saca. Mas só que no ano seguinte eu só consigo ter uma saca de feijão. Ué, o problema é seu.
você vai pagar meia saca de feijão. E se no outro não tiver nenhum feijão, vai pagar meia saca de feijão. E se não pagar, vai pagar mais ainda. Então era assim o que acontecia com a sociedade da época. Era essa a opressão. Jesus não veio numa situação tranquila, né? Onde todo mundo estava ali feliz, alegre. Jesus veio numa sociedade que está revoltada. E eu admiro Jesus, não só por ele ser o Filho de Deus, mas como ele consegue manter Pedro, que paga imposto, e Mateus, que cobra imposto, no mesmo time. Pedro tinha de esganar Mateus. Eu, pelo menos, fico pensando dessa forma. Como alguém que cobra imposto de forma assim, não estou nem aí, mas meu filho vai passar fome. O problema é seu. Você pagava 20 peixes. Você só pescou 5, esse 5 e você me deve mais 15. Era assim. Voltando. Aí eu tenho os sacerdotes que chegam e falam o seguinte: o dinheiro do templo sagrado custa para cada uma moeda do imperador, custa, cada um dinheiro sagrado custa 10 moedas do imperador. Então, se eu chegasse lá com 50 reais, quanto eu conseguia trocar em dólar? 4 reais, que é mais ou menos o valor. Vamos pensar no valor monetário de hoje, mais ou menos, se eu não estiver equivocado. Agora, meus irmãos, imagine que eu preciso cumprir as festas. É obrigação minha, está na Torá escrita, está na Bíblia. Eu chego e eu preciso me purificar no mikvah, que é a piscina. Me purifiquei, paguei. Eu já converti o dinheiro do imperador no dinheiro sagrado, paguei para me purificar. Agora eu vou precisar pegar uma oferta, uma pombinha. Quem é que fornecia as pombinhas para a oferta lá? Ou a pomba, ou a ovelhinha, sacerdote. Não podia ser outro, tinha que ser eles. Por que vocês acham? Por que a gente acha que os sacerdotes tinham uma vontade enorme de matar Jesus? Só porque Jesus estava pregando e 12 pessoas estavam acompanhando, e uma multidão de 500 pessoas estavam acompanhando, pobres andando com Jesus, que não tinha força alguma em relação ao Império Romano? Não, porque Jesus tinha um conhecimento exatamente do que acontecia, e Jesus era um perigo para eles. Primeiro, o Império Romano não podia perder Jerusalém, porque ali era uma rota, principalmente comercial. Segundo, era extremamente importante que o povo ficasse calmo, e o povo não estava calmo. Tinha um grupo chamado sicários, que era chamado sicários, se eu não estiver enganado, é alguma coisa relacionada à faca. Eles matavam as outras pessoas ali, que eram, vamos dizer assim, os chefes, né, da época. E por causa disso, Jesus estava começando a ensinar a palavra, e olha o que o povo dizia. Ele ensinava com autoridade. E que autoridade era essa? De alguém que vivia, que interpretava de uma forma que tinha lógica a Bíblia. Não eram regras, era fundamentado no amor. Ele conseguia atingir o coração de um soldado romano, de um fariseu e de qualquer outro daquela sociedade. Porque a palavra de Deus, de Jesus, vinha com autoridade. Jesus interpretava, né? É uma coisa até fantástica. Esses dias eu estava até dando risada sozinho, parecia um doido. Mas Jesus estava interpretando ele mesmo, porque a palavra de Deus, ele é o verbo. E ele estava interpretando ele mesmo. É como se eu escrevesse um livro, pessoal, e desse a razão do livro. Jesus, o autor, estava dando a razão da interpretação. Ou seja, imagine se a gente pudesse fazer teologia com Jesus. Os 12 homens mais felizes que esse mundo já teve foram os discípulos. Por quê? Porque eles tiveram a teologia mais verdadeira.
que qualquer um que estuda teologia gostaria de ter. Eu acho que quem estudou teologia aqui, pastor já falou isso em púlpito. Quantas vezes a gente ouve professores de teologia ou pregadores falarem bobagens, coisas que dão até tristeza. E esses homens passaram 3 anos ouvindo a verdade. Olha que coisa linda. Vamos voltar no assunto, senão eu vou começar a pregar. Volta, Marcelo. Voltando. E aí, você tem o quê? Uma família que está indo. Já gastou com o banho sagrado, com as ofertas, mas eu preciso me hospedar. E vocês acham que a hospedaria era fácil, o valor era baixo na época? Não. Ainda mais nas festas. Agora, olha uma coisa interessante. Jesus, quando Maria estava grávida, que José teve que ir para Jerusalém, olha que fato interessante. Era um momento ali que a cidade estava cheia, lotada. Ok? E os hotéis daquela época estavam o quê? Cheios. Se Maria tivesse Jesus num quarto, pela lei, aquele quarto teria que ficar dias sem receber pessoas, porque estava impuro. Afinal, sai sangue, e sangue é autoimpuro. Então, Maria, não é que Maria não teve lugar para hospedagem. A sociedade, ou o dono do hotel, sabia que se Maria tivesse o filho ali, ele teria o quê? O local onde ela teria o filho ficaria com sangue, ficaria impuro por 7 dias. Eu não lembro exatamente quantos dias, mas eram vários dias. E ele perderia o quê? Grana. E isso, voltando para minha família que está em Jerusalém, bonita, está lá hospedada, é dinheiro para hospedagem. Pessoal, agora falando sério, como a sociedade da época, os pobres, paupérrimos, que tinham suas casas e aldeias distantes, conseguiam sobreviver a essa situação na época. Quando fosse para Páscoa, tinha que comer comidas relacionadas à Páscoa, e custava. As ofertas, enfim, todo aquele ritual sagrado que a Bíblia diz que tinha que ter, obviamente, mas que quem detinha toda essa autoridade usava do poder dele para jogar o preço só lá em cima. E quantos ficavam tristes e choravam? Eu imagino o povo oprimido, sem saber o que fazer, porque muitas vezes não tinha dinheiro para poder cumprir com os rituais que ali eram exigidos, porque muitos ali usurentos roubavam, e aí eu vou usar esse termo pesado, mas era verdade, os sacerdotes, as autoridades da época, roubavam do povo oprimindo. Não é à toa que Jesus olha e fala que muitas vezes as pessoas pareciam ovelhas sem pastor. As pessoas estavam quê? Cansadas. Né? Então a sociedade estava sendo oprimida por isso. Vamos ver aqui. Questão política. Eu estava estudando um livro faz mais ou menos um tempo atrás, a Biografia de Jerusalém. O nome do autor é Simon Simbag. É um livro, pessoal, não é livro teológico. Eu acho que pessoal, tá invertido. Que não dá para inverter. Mas depois, quando os irmãos quiserem, eu tiro uma foto e coloco lá no grupo, tá? O nome do livro é A Biografia de Jerusalém, Simon Simbag. Ele é jornalista, ele é judeu, e ele também escreveu um livro sobre Stalin, chamado A Corte do Czar Vermelho e o Jovem Stalin. Esse livro tem nada mais, nada menos que 800 páginas. Confesso que eu cheguei até a 508 páginas, eu não consegui concluir. É um livrão maravilhoso, ele fala de toda a história de Jerusalém, ele passa por Jesus, fala do Jesus histórico. A propósito, a academia entende que Jesus de fato existiu, que Jesus, homem, existiu, que ele influenciou, que ele fez tudo que existe hoje no cristianismo, porque ninguém conseguiria tornar o cristianismo que é hoje se não houvesse uma figura como Jesus. Eles só não aceitam Jesus como o Senhor
como filho de Deus, tá? Mas o Jesus histórico, a academia hoje não tem como negar, ok? Compara o Jesus com Buda, que é uma blasfêmia, mas, tá? E o Jesus histórico existe hoje, não tem como negar. Na biografia, eles revelam, e depois eu fui pesquisar, e é verdade, olha só que interessante. Lembram da história de Edom e Jacó? Edom é Esaú e Jacó. Esaú, irmão de Jacó, concorda comigo? Beleza? Esaú, irmão de Jacó. O Esaú junto com Jacó, o que a Bíblia diz? Que o mais velho serviria o mais moço. Essa é a profecia bíblica, tá lá. É incontestável. Quando a gente volta para o tempo de Jesus, quem foi Herodes? Herodes é descendente dos edomitas, de Edom. Edom é o nome também dado a Esaú, que quer dizer vermelho. Edom quer dizer vermelho. Ou seja, o rei Herodes era edomita, era descendente de Esaú. Enquanto o povo era descendente de Jacó. Quem constrói o templo? Herodes. Quem deveria ter construído o templo? Os judeus. Mas a Bíblia não diz que o mais moço, o mais velho serviria o mais moço? Mas o que nos faz entender essa situação, que eu diria para vocês que de uma certa forma é vexatória, que afinal de contas, imagina você, meu irmão, vendo, né? Vamos supor hipoteticamente que você está para construir uma casa, a casa é sua, mas quem levanta a casa é outra pessoa, constrói e fala para você, pode morar, mas quem construiu fui eu. Ou seja, quem constrói o templo não é um descendente de Jacó, como foi Salomão. É um descendente de Edom, que é Esaú. Então já começa a ficar complicado. Quem é Herodes? Né? Para fazer com que José e Maria, até José desvie o caminho, mesmo depois do anjo avisando para ele, pode voltar para lá, ele decide ir lá para o Egito. Herodes simplesmente mata todos os filhos dele. Por que Herodes faz isso? No tempo que Jesus nasce. Por que ele matou na história, na biografia dele, escrito por José? Simplesmente porque Herodes não queria que ninguém substituísse ele no reinado. E olha que interessante, foi o pior, eles falam, né, que Herodes foi o pior rei que teve. Ele foi sanguinário. E aí a gente começa a perceber, e o próprio autor do livro comenta sobre isso, que é muito lógico, quando ele chega para os astrólogos, né, ou os sábios daquela época, que vem justamente de uma interpretação das estrelas, e isso envolve astrologia, mas é bem diferente dos dias de hoje, ele chega para eles e fala o seguinte, aonde é que nasce o rei dos judeus? Que eu quero adorá-lo. Mentira, ele manda matar todas as crianças. Ele não quer concorrente no trono. Ele é mau, ele é severo. Esse é um ponto que, na minha cabeça, que deveria ser, tá? Aí é um ponto que eu penso, tá? Que se os judeus tivessem cumprido a palavra de Deus, tivessem feito a coisa correta, não seria outro que construiria o templo, que é considerado a morada de Deus. Né? Tudo bem, amados. E, com certeza Jesus vai dizer o quê? Paulo vai dizer que nós somos a morada de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas esse conceito dessa época não existia. Sabe onde é que o pessoal, os ricos, guardavam dinheiro na época? No templo. Por que no templo? Porque Deus habita. Quem é doido entrar no templo para roubar? Se Deus habita ali. Então, todo o sistema econômico, político e religioso girava em torno do templo. Girava em torno do templo. Quem ficava no templo? Os sacerdotes. Quem ficava nas sinagogas? Os fariseus. E aí a gente percebe que, politicamente falando, eu posso estar equivocado, me corrijam, politicamente falando, questão política, questão até econômica, quem influenciava essa região eram os sacerdotes.
o sumo sacerdote, né? Eu estou falando sacerdote, mas o sumo sacerdote. E quem mexia mais com a questão do zelo da palavra, e aí eu lembro que no meu tempo de adolescente, quando eu tinha 12 anos, faz um pouquinho de tempo, nessa época, tinha-se a mania de chamar quem era alguém que era hipócrita de fariseu. Não sei quem tem aí 39 anos, 35 anos, 44 anos, lembra disso que tinha aí, tinha o hábito de dizer o que era hipócrita, era fariseu. Mas, pessoal, fariseu era alguém que era zeloso. Nós temos fariseus zelosos que vão também ajudar Jesus em um certo momento. Então, a gente precisa entender que o fariseu dependia do temor e do tremor a Deus, ele buscava em Jesus uma resposta. Agora, aquele que não, que tinha no coração vaidade, já tinha o desejo realmente que Jesus ali parasse de pregar. Vocês prepararam que tudo que eu falei não é muito diferente dos dias de hoje? Ou seja, o mundo gira nessa situação, né? Então, o que a gente precisa entender nesse momento, fazendo essa ideia aqui da história, é que assim como eles conseguiram se manter firmes, buscar a presença do Altíssimo, é a nossa finalidade também. A nossa busca a Deus para nos mantermos firmes e fortes na presença do Altíssimo. Esse sistema de dar aula aqui, desculpa a sinceridade, é horrível, né? Porque eu não consigo ver, interagir com vocês, brincar, puxar. Então, algumas vezes eu me perco um pouquinho. Aqui vocês devem estar percebendo isso, porque eu até pergunto, vocês estão entendendo? Tipo assim, tão ilógico da minha parte, porque eu sei que ninguém vai conseguir responder por conta do sistema. Mas eu espero que até aqui vocês tenham entendido. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma questão, eu vou dar um minutinho aí para você abrir o seu áudio, para você compartilhar, conversar. Se você quiser puxar dentro do que foi falado algum trecho da Bíblia que você entende que precisaria dar uma certa, fazer uma interpretação sobre isso, pode puxar. Se eu souber, glória a Deus. Se não, o pastor está aí ao vivo também, não tá? Alguém pode me falar se o pastor tá presente? Tá sim, tá sim. Tá. Oi? Não, o pastor tá online. Se o pastor estiver presente e quiser fazer um comentário, tá online? Se o pastor quiser falar, ótimo. Vamos ouvir o nosso pastor, que a gente segue, né? Algumas vezes até falo com o pastor, se eu falar alguma coisa aqui, por favor, me corta, que o meu objetivo é servir a igreja, o corpo de Cristo, não é servir a mim, não. Pode falar. Ninguém quer falar? Acho que o Levi tá falando, mas tá no mudo, Levi. O Leonardo ia falar alguma coisa, alguém abriu o áudio para falar, pode falar, tá? Não, você ia dizer que estamos ligados aqui, estamos entendendo tudo. Até agora tá certinho. Então tá, então eu vou prosseguir, tá bom? Beleza. Tá, eu falei que ia fazer em 30, 40 minutos. A minha secretária particular, que inclusive é minha esposa, amada, maravilhosa, já falou, para de falar que você está cansando o povo aí. Eu já vou terminar, tá? A gente já está indo pro término, para não cansar vocês, porque eu quero vocês no próximo sábado de novo, se o pastor assim autorizar. Então, vamos só dar alguns pontos interessantes e importantes aqui. Pessoal,
Por que que é importante? Tem uma passagem que Jesus fala que ele é a luz, né? Jesus, em alguns momentos, vai falar que a gente precisa ser o sal da terra. Jesus usa uma didática pura e simples. Ele está à noite, num ambiente em que as lamparinas estão acesas no templo, numa festa, que inclusive, só para trazer uma informação muito interessante, eu vou falar uma coisa aqui, se o pastor estiver ouvindo e quiser discordar de mim, pastor, por favor, eu não comento mais se for o caso, mas essa ideia de que Deus ele se calou em 400 anos, num momento intertestamentário, eu tenho muita dificuldade para entender dessa forma, e não é só eu, não, tem muita gente que pensa da mesma forma, porque Deus ele vai trabalhar muito nesse período com os Macabeus, que é um livro que não é bíblico, não está na nossa Bíblia protestante, mas é um livro histórico que vai ter algumas fontes que vão colaborar com isso. E segundo os historiadores, é impossível os judeus, macabeus, conseguirem resolver o problema naquela época ali, 100, 150 a.C., aquela situação de domínio grego, se eu não estiver enganado, ali em relação ao templo, em que é feita uma blasfêmia terrível no templo, e os homens ali vão lá, lutam contra um povo poderoso, mas eles lutam e conseguem ali a libertação dos judeus. E se nós lembrarmos da Guerra de 6 Dias que teve Israel depois dos anos 40, 50, desse século, né, do século passado, para ter de novo território, foram 6 dias que Israel invadiu e tomou posse. Depois ouço o testemunho dos soldados. Tem um testemunho de um soldado que dizia o seguinte: eram mais ou menos, muitos soldados egípcios armados até o dente com tanques, assim, os soldados inimigos, eu não sei se é bem os egípcios, e eles vão, e esse soldado se encontrou sozinho com um monte de soldados, e ele chega numa parte e ele fala: agora eu vou morrer, só tá eu e um monte de soldados. E eles param, põem as armas no chão, colocam a mão na cabeça e se rendem. E um soldado judeu consegue levar, 100 soldados inimigos e consegue quebrar a resistência. E perguntaram para esses soldados inimigos: o que vocês viram? E eles falam categoricamente: nós vimos como se fossem anjos junto com esse soldado. Meus irmãos, não sei se vocês acreditam, eu acredito muito nisso, que Deus, o Senhor, que tem uma promessa para o povo judeu, ele está cuidando de uma forma e da gente ele cuida de outra, mas isso é um outro assunto. E aí, lá em Macabeus, Deus faz uma coisa tremenda. Ele faz um milagre ali. E os sacerdotes percebem que eles invadiram, só que eles não conseguiram mais fazer o quê? Fazer o óleo para manter o candelabro de 6 braços acesos. De 6 braços, cadê? Eu tenho um candelabro aqui. Não liga não, mas é que eu gosto disso. E aí eu tenho um candelabro aqui. Meu candelabro. E ali ele não consegue, eles não têm o óleo para manter aceso. E ele só tem um pouquinho. E esse pouquinho só duraria uma noite. Pois bem, aquele óleo para manter o candelabro aceso permaneceu por uma semana e isso se tornou uma festa entre os judeus. Eu não lembro, se alguém souber do nome dessa festa, eu realmente não lembro, mas tem um momento em que essa festa acontece no momento de Jesus ali, e essa festa está cheia de candelabros acesos, e Jesus fala: eu sou a luz. Quem estiver em mim não andará em trevas. Ele está num ambiente escuro com aquelas luzes. E pessoal, quando Jesus fala não anda em trevas, trevas densas. Eu estava com a minha mulher no carro e a minha esposa falou assim: eu vou apagar o farol. E na estrada vindo, e quando ela apagava, literalmente, figuradamente, estava tão escuro que a gente conseguia tocar à noite.
era muito escuro. E com o farol conseguia manter iluminado. E aí Jesus fala, pessoal, quem estiver comigo não andará em trevas. Isso, Hanukkah, obrigado. E os historiadores falam que esse momento, essa festa do Hanukkah, Jesus participa dessa festa, porque eles começam a acender todas as luzes, e ele fala, olha, eu sou a luz. E o povo olha para aquela luz, olha para Jesus, ele fala, puxa vida, então quer dizer que ele é que nos dá a possibilidade de enxergar o Pai. E, queridos, é lindo demais o Novo Testamento, quando a gente traz esses detalhes. A parte em que Jesus levanta o cesto vazio para o céu, faz um baracá, que é um agradecimento sacerdotal, desce a cesta, continua vazia, e ele só tem aqueles pãezinhos e aqueles peixes, ele distribui, e no ato de dar se multiplica. E Jesus nos ensina que dando é que vai se multiplicar. Então, se a gente passar aqui, a gente vai ficar aqui a noite toda falando, e é maravilhoso falar, maravilhoso ver como Jesus, né? Eu digo que eu brinco, não, eu falo sério isso. Eu estou na igreja desde os 11 anos, tenho 39, e o sangue que Jesus já derramou na cruz por minha vida, perdoando meus pecados, teria salvo um monte de gente por aí, que seria, talvez, seria muito mais útil ao mestre do que eu. Mas ele não desiste de mim, ele não desiste de você, e um dia, se Deus quiser, a gente vai falar do Getsemane, e aí é para a gente falar disso e chorar, e falar um pouco da ceia, porque eu e você, se tem algum traidor do lado, a gente tem vontade de dar um tapão, não é verdade, acho que é só eu que tenho vontade disso, mas o pastor não pode ouvir, senão eu fico de banco. Mas Jesus olha para o traidor e mesmo assim, ele não desiste de tomar aquela ceia, e ele não desiste de mim e de você. E pessoal, estudar o Evangelho é maravilhoso. Queridão, Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado, tá? A paz do Senhor Jesus Cristo, espero ter feito aqui, vocês terem curtido. Eu tentei fazer um negócio legal aqui e acabou não ficando muito legal, porque eu ia usar a lousa, acabei não usando, e acabei falando demais. Mas quero fazer uma oração de agradecimento, tá? Para todos. Quero agradecer a Deus por esse momento. Pai, quero te agradecer, porque o Senhor sabe, Deus eterno, que no meu dia a dia eu ensino coisas, todos os dias. Mas, Senhor, como é emocionante, como é bom, Pai amado, ensinar a palavra do Senhor. Eu estudo, Deus eterno, para poder falar de conhecimento humano, que também é a criação das tuas mãos, Pai. Isso me faz sorrir e eu contemplo isso. Mas como é maravilhoso falar dos detalhes do Senhor. E eu agradeço muito a vida desses irmãos que acompanharam. Deus, eu peço ao Senhor, no fundo do meu coração, que se houver uma bênção para mim essa noite, que eu reparta aos meus irmãos essa noite. Que todos que tiveram a paciência de me ouvir, venham ser, Deus eterno, tremendamente prósperos com isso. Que o Espírito Santo de Deus, se entender que o que foi falado é santo, correto, ético, possa fazer com que cada um lembre no momento e na hora certa. Porque essa palavra, Deus eterno, que seja vinda do trono do Senhor. Deus eterno, que no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja, Senhor Deus, ela continue crescendo, porque o Senhor é Deus dessa igreja. Quero agradecer especialmente a vida do pastor, porque o pastor tem mandado, Senhor Deus, pregações pela manhã e tem nos ajudado a mim muito. E isso, Deus eterno, tem fortalecido muito o nosso dia a dia. E pedimos ao Senhor, Deus eterno, porção dobrada, Deus eterno, do Espírito Santo do Senhor na vida dele, para que o Senhor possa usá-lo muito, muito na igreja, e que a cada irmão, Deus eterno, eu possa cada dia mais me achegar mais e possamos, Deus eterno, juntos ter em Mogi das Cruzes um campo, Pai, em que nós venhamos acolher muitas vidas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. E logo, logo nós estaremos juntos aí ao vivo e a cores. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Valeu. Valeu. Abraço, querido.
Deus abençoe. Muito Obrigada, obrigado. professor. Um beijo para todo mundo, gente. Mas, Até mais. Abraço. Beijo para todo mundo, gente. Marcelo. Tchau, pessoal. Pessoal. Tchau.